Boa noite, pessoal. Estamos aqui todos bem, com a graça de Deus, né? Comemorando mais um ano, sendo representante e só alcançando grandes voos, com muita saúde, com a graça de Deus. E esse é o motivo pelo qual nós estamos aqui hoje, querendo que vocês estejam sempre muito bem com seus familiares e fazendo o melhor de nós para que vocês estejam sempre bem, tá? Hoje eu estou vindo aqui para também agradecer a todos os propagandistas da nossa região. E, a princípio, com essa live do Fernando, que sempre nos agracia com a sua presença, com o seu profissionalismo. Então, eu gostaria de falar duas coisas para vocês. Nós fizemos no ano passado um projeto, que é um projeto de 2019 de inclusão a mídias sociais e dos propagandistas que estavam fora do mercado de trabalho. E esse projeto, ele teve algo muito positivo para a gente, que nós conseguimos alcançar os objetivos que foram traçados, né? Que foi ser a recolocação desse profissional que estava fora do mercado há algum tempo. E hoje, por ser o Dia do Propagandista, a gente queria, de alguma forma, homenagear essas pessoas que deram um pouquinho do seu tempo fazendo todo o trabalho de pesquisa, de trabalho de desenvolvimento dessas pessoas para que elas se recolocassem no mercado hoje. Nós tivemos recolocações muito excelentes, que hoje o pessoal está trabalhando muito feliz. Então, eu gostaria de agradecer essas pessoas que vai ser mostrado agora. Samuel, Laércio, Carlinhos, Osvaldo, Walter, vulgo Peixe, o Luiz, Claudinho, e o Gilson. Muito obrigado, meus amigos. Muito obrigado mesmo, de todo o coração. Sem vocês, esse projeto não seria nada, tá? E com vocês aí nessa telona, o nosso querido Gustavo Coturato Neto, também muito conhecido como Tavito, que está aí, que está na nossa redondeza há mais de 23 anos na indústria farmacêutica, abrilhantando não só com o seu trabalho, mas com a sua voz. Um trabalho árduo na Ativos, HMR, Aventes, EMES e a Sanofi. Tavito, conte-nos tudo, não esconda nada. O que você trouxe para a gente aí? Um forte abraço. Oi, Alessandra. Olá. O Ronaldo coloca a minha imagem. Aqui já está tudo ok. Tudo certo, Gustavo. Beleza. Boa noite, pessoal. Alexandra, muito obrigado pelo convite, poder participar dessa live com vocês essa noite e ter o prazer de apresentar o nosso convidado dessa noite, né? Obrigado mesmo. Parabéns a todos os colegas que estão aí do outro lado da telinha, nos assistindo pelo Dia do Representante da Indústria Farmacêutica. Para mim é um prazer enorme fazer parte desse grupo seleto de pessoas há 23 anos, como a Alessandra falou aí, dentro da indústria farmacêutica. Mas, pô, não vim aqui para falar de mim, né? Vim aqui para poder apresentar o nosso
convidado dessa noite. Eu queria dizer para você o seguinte, durante o momento da palestra, se você tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta, vai teclando aí que a gente vai anotando aqui. É lógico, não sei se vai ser possível responder todas as perguntas, mas a gente vai tentar compilar aí o máximo possível de perguntas para tirar as dúvidas no final da palestra. Tá legal? Bom, o nosso convidado desta noite, ele é um profissional de treinamento e desenvolvimento com uma longa e larga experiência em educação corporativa na área comercial e como executivo de recursos humanos. Tudo isso adquirido em décadas de trabalho em empresas multinacionais como a Merrill Lepetit, a Rexel Merrill Russell, a Ventis Pharma e findando aí no grupo Sanofi. O seu embasamento conceitual tem sido consolidado através de atualizações profissionais em cursos realizados em importantes instituições globais, como, por exemplo, MIT, Massachusetts Institute of Technology, lá nos Estados Unidos, The Oxford Group, Paris, na França, ICM, Intercultural Management, nos Estados Unidos, em Nova York, Cronon Think, Paris, na França, Hay Group, nos Estados Unidos, ADCI Education, também em Paris, na França. E nosso palestrante dessa noite também atuou como professor de pós-graduação e MBA em gestão de fator humano, planejamento de recursos humanos, processos de gestão de pessoas, recrutamento e seleção, gestão da remuneração e do reconhecimento, e liderança e comportamento organizacional. Adicionalmente, atualmente, completa o seu perfil profissional como gerente executivo da empresa Reitagos Educação Corporativa. Só para a gente ter uma ideia, algumas empresas que ele tem prestado serviço, dentro da indústria farmacêutica, por exemplo, como a Boehringer Ingelheim, Laboratório Abbott, Galderma, Teraskin, Marjan, Chiesi, Sanofi, Eurofarma, Medley, Novo Nordisk, Meditronic, grupo de farmácias como a DPSP, a Rede Venâncio, a BRF, Vivo, Walmart. São mais de 50 empresas que esse nosso convidado realiza o seu trabalho. Eu tenho a grata satisfação e o prazer de trazer a todos vocês essa noite para palestrar para a gente o nosso amigo Fernando César Cardoso. Fernando, seja bem-vindo e parabéns pelo Dia do Representante. Você que tem como a sua base representante da indústria farmacêutica. Uma boa noite. Obrigado, Gustavo. Uma boa noite para vocês. O Zoom sempre é uma plataforma um pouco diferente do Instagram, do LinkedIn, então eu espero que cada um tenha vencido aí as dificuldades iniciais. É a plataforma que mais a indústria farmacêutica conversa com os médicos, né? Então, depois da leitura do currículo, aí praticamente quase todo ser humano é perfeito, né, no currículo, né? Então, eu vou bater um papo com vocês. Esse bate-papo vai ser bastante informal e eu vou começar falando um pouco sobre a questão do Dia do Representante e depois eu vou falar um pouco sobre esse momento da transformação digital que nós estamos vivendo, tá? Espero que todo mundo esteja me vendo e me ouvindo. O pessoal da Projetec, só confirmar para mim, todo mundo está com imagem e som, imagino, né? Tudo certinho. Muito bem, então. Então, vamos lá, vamos trabalhar, então. Primeira coisa, então, deixa eu só usar 2 slides aqui para eu fazer alguns agradecimentos formais, ok? Primeiro é agradecer ao pessoal do Simproverp, a todo o comitê diretivo, né, da instituição, o Marcelo da Bayer, o João Carlos do Baldatti, o Edilberto, né, o Edilberto, saudade do pai dele, né, do Betinho, o Wilson, né, da Apsen. O Wilson
me lembro desde o tempo de Bristol, né? Aguinaldo, né? O Guigui, o Edgar, toda a família, Israel, Edgar, Fábio, né? O Truzzi, Cláudio Truzzi, já trabalhamos em diferentes esferas. O Davi, né? O Davi era estagiário, hoje já é homem formado. A Alessandra, né? Também era estagiária no meu tempo. O Francisco, da Eurofarma. O Augusto, né? Para vocês é Augusto, para mim é Gugu, né? E o Rinaldo, da Pfizer, né? Então, está feito aí o agradecimento formal. E esse é o último slide de agradecimento à Progetec, ao Eduardo, ao Fábio, ao Rafael, ao Ronaldo e o André Grande. A Progetec é a empresa mais próxima da indústria farmacêutica que faz os eventos médicos, as convenções de força de vendas, curso de novos, e agora migrou, além disso tudo, para a parte de lives, né? Então, muitíssimo obrigado à Progetec. A Ínclitus, né? A Artemisia e a Idelma são praticamente 60 anos de experiência de indústria farmacêutica aí, em assessoria executiva, ajudando aí todos os executivos da indústria farmacêutica, né? Assessoria executiva e empresarial. E a Vera Siquete, do Revolution, né? A Vera trabalhou muitos anos assessorando os pilotos que voavam com a gente para cima, para baixo, tinha todo o apoio da Vera. Hoje ela, além da assessoria remota, ajuda os médicos a colocarem suas redes sociais em dias. Quando o médico não sabe usar a rede social, ela ajuda, ok? Então, muitíssimo obrigado a todos vocês. Então, agora eu vou fazer uma introdução falando do Dia do Representante, e depois eu falo um pouco dessa transformação digital que nós estamos começando a viver ou dando continuidade. Em relação ao Dia do Representante Farmacêutico, o 14 de julho é porque a regulamentação da profissão aconteceu em 1975, ficou, então, regulamentado que o Dia do Propagandista Farmacêutico é o 14 de julho. Então, todos os anos, nessa data, nós comemoramos a data, então, de celebração do Dia do Propagandista Farmacêutico. A origem, né, da profissão tem diferentes possibilidades, mas o antepassado do representante farmacêutico mais provável, quer a gente queira ou não, é o homem da cobra. Nos Estados Unidos tem um registro formal do manual do elixir do óleo da cobra. Então, esse cara que ia para a praça pública falar, quem morou em cidade do interior conhece esse cara. Ele ia para a praça pública, abria uma mala, anunciava que tinha uma cobra, e no final das contas ele acaba abordando as pessoas para comprar algum tipo de produto. O produto mais conhecido vinha da China e era comercializado em diferentes países, era o elixir da cascavel. E esse cara, então, é considerado uma espécie de divisor de águas. Tudo que a gente sabe de técnica de vendas, o primeiro registro formal é 1856, e pode ser que esse cara tenha sido o precursor do representante, do propagandista. Como não havia regulamentação, ele oferecia os produtos que ele vendia diretamente ao paciente, ao cliente. Depois, com a regulamentação, isso nós passamos a falar com os médicos. O modelo atual que a gente usa de falar com os médicos, ele é imputado a um determinado laboratório. Eu viajei bastante a trabalho para fazer curso, para participar de reuniões em diferentes países. Uma vez eu estava numa reunião na França, já não é fácil entender o inglês do francês, mas a gente estava lá trabalhando, né, conversando com eles em inglês, com aquele sotaque francês difícil. E aí, nessa reunião, eles falavam, não, porque o modelo Pfizer, o modelo Pfizer, o modelo Pfizer, e a gente debatendo sobre força de venda, e chegou no intervalo, eu chamei Marie Dessagne, que era uma gestora que eu tinha na França, hoje ela é coach da área esportiva na França. Falei, Marie, não estou entendendo nada, o que é modelo Pfizer, modelo Pfizer? Ela falou, não, é imputado à Pfizer a criação do modelo do representante ir lá e falar de medicamentos, né? Então, no Brasil, a gente não sabe isso, não vai fazer diferença nenhuma para você que é da Pfizer, mas pressupõe-se que a ida do representante falar com o médico é um modelo desenvolvido globalmente pela Pfizer. Já a existência da amostra grátis
se imputa a criação, o dono da Avon, né? O David McConnell. Esse cara, no meio do século XIX, ele vendia livros, ele era um vendedor de livros, e ele teve um insight que seria o de, junto com os livros, entregar alguma amostra de perfume. As pessoas adoraram as pequenas amostras de perfume, isso virou uma prática, ou seja, ele vendia o livro e dava uma amostra de perfume, isso viria a ser no futuro a Avon, no modelo atual. Vocês sabem que a Avon acabou de se tornar uma empresa brasileira, ela foi comprada pela Natura, uma grande honra, né? Uma empresa nacional como a Natura comprar uma empresa americana como a Avon, né? E, a título de curiosidade, a Avon é a maior empresa de venda de livros no Brasil. Tem mais de 1 milhão de consultoras e tem lá no catálogo de venda dos perfumes os livros. Você imagine você, se uma consultora vender um livro por mês, a Avon vende 1 milhão de livros. Então, a existência de sampling, que é sample, né, amostra em português, é acreditado que possivelmente o início tenha sido com a Avon. Se você não sabe ou não conhece razoavelmente a profissão do propagandista farmacêutico, é uma profissão apaixonante, né? Lógico que tem uma porção de outras profissões onde as pessoas gostam muito daquilo que fazem, né? Mas a profissão de representante é algo que as pessoas gostariam de fazer até os seus últimos dias de vida, né? Eu coloquei 4 elementos que definem um pouco essa profissão de propagandista farmacêutico. O primeiro é a dificuldade que a gente tem no dia a dia, né? Nós acordamos todos os dias já sabendo que a gente vai levar não. Não, não é a prática mais comum. Não pode estacionar aí, não pode entrar aí, não pode ficar aí, não pode falar agora não, 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 não. Então, nós nos acostumamos, do ponto de vista humano, a lidar com essa rejeição, com essa dificuldade. Acho que é muito importante para o desenvolvimento humano lidar com essa dificuldade do não. Então, todos os dias, quando um propagandista sai para a rua, né, ele já sabe que ele vai ter vários nãos. É lógico que, quando vem um sim também, eu me lembro de médicos que atendem a gente, né? Às vezes atendem a gente de pé com um tamanho ritual, com um tamanho respeito, né? E a grande parte faz isso, né? Que isso nos traz uma nobreza enorme de espírito para ver, que comprova o quanto eles gostam da gente, o quanto eles nos respeitam na grande média entre esses profissionais. E o psiu aí, a gente já sabe, quando é psiu, o que você está fazendo aí, ou pode entrar, né? Ou é para reprovar alguma coisa, ou definitivamente chegou o momento da gente entrar, né? Se você não tiver paciência, não consegue trabalhar como representante. A gente pode viajar centenas de quilômetros, em algumas especialidades o representante chega a pegar avião, né? Espera horas, às vezes, para conseguir falar alguns minutos com o médico, e a gente faz isso com muito prazer. O item 2 é uma profissão muito interessante, porque a gente não briga, por incrível que pareça. Às vezes eu vi aqueles jogos na Europa, aqueles jogadores famosos, né? Ali passa a câmera no vestuário, parece que eles dão um tapinha, uma coisa fria, né? Nós não brigamos no vestuário, né? Ou seja, os representantes de laboratórios diversos, concorrentes, nós almoçamos juntos, nós damos amostra para a mãe do um, para o cunhado do outro, para o pai do outro, para o avô do outro, né? A gente sai juntos, né? Então, eu falo que não tem briga de vestiário. Dentro do hospital, dentro da secretaria pública, dentro do consultório, os concorrentes são os produtos. Então, é uma profissão que tem um profundo respeito pelos seus concorrentes. Os nossos concorrentes, a pessoa física, são amigos, né? O item 3 pode ser até que a gente venda produto, né? Se alguma criança nos pergunta o que você faz como propagandista, como representante farmacêutico, você pode dizer, de uma forma minimalista, que você vende produtos farmacêuticos, mas a gente pode dizer que entrega outra coisa. No final das contas, a gente entrega saúde, qualidade de vida, bem-estar, e a gente sabe que aquela senhorinha que quer bater na cabeça da gente com o guarda-chuva lá no corredor do posto de saúde, porque supostamente a gente passou na frente dela, daqui a pouco a gente sabe que ela sai com as amostras do medicamento que a gente deu. A gente sabe que aquele segurança que foi durão, em alguns momentos ele vai ser beneficiado com
um produto que foi padronizado na Secretaria de Saúde da cidade dele e que é trabalho feito por um representante, um propagandista farmacêutico, né? O terceiro item, né? O quarto item, que é o profundo orgulho, né? Nós vivenciamos algumas cenas e uma delas foi uma empresa que fez uma linha de profissionais seniors, era uma linha de produtos maduros, onde não dava para fazer um grande investimento de treinamento, então os representantes não poderiam ser júniors, teriam que ser profissionais mais seniors, e no dia da entrega das pastas para esses caras que tinham 50, 55, 60 anos, eles choravam, né? A expressão Catarina, para você que não sabe, com um C ou com um K, é o nome da pasta do representante. Quando esses caras seniors pegaram as pastas, isso é um caso real, eles choravam, né? Então, parece que, até hoje, quando eu olho a Catarina, me embarga um pouco a garganta, né? Os meus filhos cresceram me vendo carregando amostras, né? Fazendo relatórios, arrumando as pastas, não? Então, a Catarina é uma relação de amor que nós temos, né, como representante. E, por fim, se você perguntar a um representante o que você quer fazer, né? Normalmente diz, olha, eu gostaria de trabalhar como representante até o último dia de vida. Tem profissões que o cara fala, eu não quero passar na frente dessa empresa nunca mais quando eu me aposentar. Um representante, às vezes, tem a sensação que nunca quer se aposentar. Se você pegar um representante que vier aposentado, se você pegar um representante que está desempregado, mesmo que ele tenha 60 anos ou mais, só o que ele quer é uma Catarina para ele poder trabalhar. Só o que ele quer é aquele frio na barriga, esperando os dias que vão chegar uma convenção de força de vendas, onde ele vai ter prova, onde ele vai ter roleplay, onde ele vai ter jogos, e onde ele vai ver os amigos, e onde ele volta de lá extremamente motivado. O 14 de julho, dia do propagandista farmacêutico, representa um pouco essa profissão que eu acabei aqui listando inicialmente. Agora eu vou fazer uma introdução, vou falar sobre a revolução digital, vou começar falando da pandemia, até que eu possa chegar aí nos dias atuais da propaganda remota do representante, ok? Se vocês estão me ouvindo bem, estão me vendo bem, me manda um rostinho, um positivo, um oi, um coraçãozinho para saber que vocês estão aí, ok? Vamos começar, então, falando da questão da pandemia, né? A gente está vivendo pandemia ou nós estamos vivendo pandemônio, sei lá o quê. Mas nós estamos vivendo uma nova experiência que a nossa geração ainda não tinha vivido. Nós já ouvíamos falar, né, de surto, de epidemia, de endemia, e agora, definitivamente, a gente entendeu o que é uma pandemia, né? Ou seja, nós estamos experimentando diferentes tipos de perda. A perda mais substancial são a das famílias que perderam entes queridos, né, com o coronavírus. Além dessa perda, que é extremamente brutal, nós temos a perda daquele que tem a perda financeira, a perda do emprego, né, a perda da liberdade, da limitação, do medo, né, de perder o trabalho. Mas se a gente olhar para a humanidade, pandemia pode ser algo novo para a gente, para a nossa geração, mas não é novo para a humanidade. Se a gente pegar a varíola, por exemplo, né? Se a gente pegar a varíola já matou, né? Cerca de 500 milhões de pessoas só no século XX. Aqui você tem a foto da campanha que foi usada em 1980, porque foi feita uma campanha global para que, em definitivo, houvesse a erradicação da doença. A varíola é uma doença muito antiga, né? Há registro que, desde o Egito Antigo, houvesse pessoas que haviam morrido com varíola, né? Rei da França, e ela era conhecida por essas bexigas, né? Então, atacava a garganta, e em 1980 houve essa vacinação global, houve a erradicação. Dizem que só temos 2 amostras de varíola guardada, uma nos Estados Unidos e outra, paradoxalmente, não poderia ser um lugar diferente, na União Soviética, né? A segunda pandemia, peste bubônica, chamada peste negra, né?
A peste negra ceifou cerca de, os dados não são conclusivos, de 70 a 200 milhões de pessoas, né? Século XIV, você vê a imagem embaixo aqui, eu vou colocar o mouse, né? Do corvo, né? Que é a imagem que perdurou durante séculos, falando sobre a peste bubônica. Ela atacava os gânglios, né? As extremidades de mãos e pés ficavam pretas. Você imagina o que era, né? E há registro que a população nessa época tenha diminuído de 450 milhões para 350 milhões. Veja a voracidade e o impacto de mortalidade da peste negra. Depois a gente teve a gripe espanhola, já estamos falando de uma coisa mais recente, início do século XX. Essas são as imagens mais comuns para a gente. Covid-2, um pouco semelhante os sintomas do Covid-19, cerca de 40, 50 milhões morreram. Nós tivemos um presidente no Brasil, pouco conhecido a história, né, Rodrigues Alves, que morreu de gripe espanhola. Por fim, o cólera, né? O cólera já uma proporção razoavelmente menor, de 30 a 140 mil, 140 mil pessoas morreram. Nós tivemos no Haiti o grande surto de cólera. No Brasil tivemos alguns casos, né, de diarreia, enjoo. E a primeira pandemia do século XXI, que foi gripe suína, a gente ouviu falar muito, né? Começa no México, nos porcos, e no final das contas a gente acabou tendo bastante, mas comparado com outras pandemias, 16 mil mortes. Esses números do coronavírus são de ontem, né? Então nós temos aí 570 mil pessoas morreram até ontem e 72 mil pessoas no Brasil. Não preciso falar de coronavírus, porque todo mundo está cansado de saber. O que eu quis fazer nessa introdução é mostrar que, embora seja extremamente impactante para nós o coronavírus, impacta muito a nossa geração, mas é algo que outras gerações haviam vivenciado. E como é que a gente vai se lembrar desse ponto da história? Eu não sei exatamente. Há pessoas, dependendo da nossa idade, que se lembra da chegada do homem à Lua. Eu era garoto, eu não me lembro, mas eu lembro de ter esquetes passando na televisão muito continuamente no início da década de 70, né? Nós tivemos de 69 a 72, 12 homens que pisaram na Lua, e eu era garoto e via muita presença dessas imagens da chegada do homem na Lua, né? Parte de vocês que estão me ouvindo, dependendo da idade, se lembra do dia, né? Tipo, a gente teve a morte do John Lennon, né? Dezembro de 80, alguns se lembram, outros não. Agora, eventos mais recentes, como a morte do Senna em 94, eu me lembro exatamente, eu estava dentro da piscina na casa de uma cunhada, quando recebi a notícia, né? O 11 de setembro, né? Eu me lembro exatamente o dia que eu estava no escritório, estava com café na mão, quando fiquei sabendo do que estava acontecendo nos Estados Unidos. O coronavírus vai, de alguma forma, marcar esse período da nossa vida, enquanto, do ponto de vista médico, com a chegada das vacinas, o ano que vem, se Deus quiser, a gente vai ter um impacto em torno de 3 anos, do ponto de vista econômico, de 5 a 7 anos, mas do ponto de vista de mudanças de hábito, pode ser que a gente tenha um impacto até de 1 século, de 100 anos. Se não houver, Deus queira que não, uma terceira guerra mundial, nenhuma grande catástrofe global, é muito provável que o evento, né, o maior evento do século XXI, seja a pandemia do coronavírus, e nós vamos, posteriormente, falar disso para os nossos netos, os nossos bisnetos. Enquanto cada um se lembrava de uma coisa diferente do nosso passado, é como se a gente estivesse vivendo uma esquina da história, onde todos os seres humanos, de alguma forma, pararam nessa esquina. Cada um estava fazendo uma coisa diferente, se lembrando ou não na morte do dia do John Lennon, mas o coronavírus vai marcar uma cicatriz global. Então, todo mundo vai construir alguma história para contar para os seus descendentes futuros.
E a grande diferença do que a gente está vivendo hoje é que antes, do lado esquerdo, a gente estava vendo a história. E agora nós estamos vivendo a história. Olhar as pessoas usando máscara, olhar as pessoas em maca, olhar as pessoas morrendo de forma coletiva, a gente via isso na revista, nós víamos isso no livro, e agora, literalmente, a gente está vendo isso, vivendo essa realidade. Diante do que nós estamos, então, presenciando, houve um apressamento de várias coisas. E um desses apressamentos é o apressamento da transformação digital. Transformação digital significa que o homem vai ficar mais digital. É uma espécie de revolução. É o que se fala de uma revolução 4.0. Em relação a essa revolução 4.0, não foi o coronavírus que nos trouxe isso, ele só fez que ocorresse uma espécie de assodamento, de apressamento em relação a essa transformação. E essa transformação vai mudar um pouco os hábitos de lazer, os hábitos de trabalho e os hábitos de vida familiar. A gente vai mudar alguma coisa e eu vou compartilhar com vocês alguns pontos. Nesse momento atual, nós estamos buscando qual que é o novo normal, né? Novo normal quer dizer, como é que o mundo vai ser quando a gente acordar desse pesadelo? Na verdade, a gente acabou desconstruindo um modelo de mundo, né, do lado esquerdo aí, estamos ingressando num outro mundo que está começando, mas o nosso grande conflito é que, embora eu não possa viver o mundo anterior, o mundo atual não está pronto, né? Então, a gente foi agora há pouco, durante a quarentena, saímos de novo em direção ao espaço, não é? A uma estação espacial, então a gente está podendo ir numa estação espacial, mas não está podendo ir na padaria na esquina. Então, o novo modelo que a gente vai vivenciar não está pronto. Isso é extremamente angustiante, porque, de forma geral, nós, seres humanos, nos acostumamos a ter padrões, a ter modelos para serem vivenciados. Então, de uma forma ou de outra, a gente está buscando qual que vai ser esse novo modelo profissional, familiar, o que é que muda e o que é que fica em definitivo. Quando a gente fala, então, de transformação digital, primeiro a gente vai chegar num ponto onde tudo vai estar digitalizado, né? Há 3 meses atrás, eu contratei uma pessoa, um rapaz, eu fiz o processo de recrutamento e seleção à distância, através de Zoom, assim, de live. Eu nunca encontrei esse rapaz que contratei presencialmente, eu sei onde ele mora, eu sei uma porção de detalhes da vida dele, mas nunca vi ele presencialmente. Ele foi contratado remotamente, ele trabalha remotamente na casa dele, na empresa que eu trabalho, e quando eu fui contratá-lo, fiz o processo, ele foi o candidato final, falei, bom, então vamos lá, deixa eu pegar os seus dados, eu vou precisar dessa lista de documentos, aonde é que você tem conta no banco, né? Aonde que é a tua agência, você tem conta no Itaú, Santander, Bradesco? Ele falou, não tem conta nesses bancos. Eu falei, então, onde é que você tem conta? Ele falou, no Nubank. No Nubank. E a agência digital, né? Ok. Não, ok, Nubank, tudo bem, então. Então, eu vou mandar um motoboy tirar os documentos, aí você me manda a tua carteira de trabalho. Sua carteira de trabalho eu não tenho. Falei, mas como não tem carteira de trabalho? Você precisa ter a carteira de trabalho. Não, eu tenho, mas ela é digital. Falei, Deus do céu, eu nunca peguei uma carteira de trabalho digital. Como é que a gente vai fazer para registrar alguém que tem uma carteira digital? Cada vez mais a gente vai viver, então, essa realidade digitalizada. Ela vai impactar a forma de governo, de economia, de mercado de trabalho, educação, ciências, artes, né? Então, a gente vai ter uma grande transformação social. Então, há um apressamento disso com a chegada do coronavírus. Também do ponto de vista organizacional, do ponto de vista de empresa. Vai mudar várias coisas em RH, vai mudar várias coisas na parte de comunicação. Quem viajou pela empresa, viajou. Você acha que um executivo vai sair daqui? Teve situações que eu saí do Brasil para participar de uma reunião de 4 horas na Europa. Pegava um avião aqui, ia do outro lado do mundo participar de uma reunião de 4 horas. Você acha que algum executivo hoje vai fazer isso?
as reuniões vão ser feitas à distância. Quando você fazia um town hall, o anúncio, né, a conversa, aquela reunião que o presidente faz, vinha gente, vem os gestores do Brasil, traz os gerentes distritais, traz os gerentes regionais que o presidente vai falar. Gente, você acha que o presidente hoje vai trazer gente do Brasil inteiro? Ele vai falar através de uma live, como eu estou falando para vocês. Então, a mudança de forma de trabalhar vai ser bastante impactante também. RH, de longe, é a área mais impactada da empresa. RH é a área mais perdida. Por quê? Porque não tem regulamentação para uma porção de coisas. Imagine você que as pessoas estão trabalhando em casa. Teve um período, nos Estados Unidos, e se institucionalizou, que o funcionário poderia levar o equipamento pessoal dele para trabalhar na empresa. Então, se ele tinha um notebook melhor, um celular melhor, no Brasil não pegou a moda. Nos Estados Unidos tem uma política, as empresas, ele poderia levar o notebook dele. É melhor que o da empresa, o celular dele é melhor, né? Imagine você agora que no Brasil a gente não conseguiu fazer isso. As empresas falaram, não, cada um só com o equipamento da empresa. Se eu não podia levar o meu equipamento para dentro da empresa, agora eu posso trazer a empresa para dentro da minha casa? Né? Então, vai demandar regulamentação. Eu não podia usar o meu celular dentro da empresa. Agora a empresa pode usar meu quarto, minha sala, minha conexão, minha energia elétrica, meu banheiro, né? Minha vida familiar. Então, a área de RH é uma das áreas hoje que vai encontrar grandes dificuldades. Se um médico falar assim, olha, eu quero falar com você às 6h30, às 9h, você me liga, vamos fazer a live. Eu vou dizer, não, doutor, eu trabalho só até às 18h, né? Então, várias áreas, comunicação corporativa, financeiro, marketing, RH. Agora, qual que é a grande transformação que tem que se operar nas empresas? Não é só processo, não é só equipamento, não é só aplicativo, não é só software, não é só TI. É mudança cultural. E para nós, representantes propagandistas, esse é o maior desafio que a gente tem, porque a vida toda a gente se acostumou em pegar o carro, estacionar o carro, entrar no hospital, entrar na instituição pagadora, entrar na clínica, entrar no consultório, entrar no posto de saúde, entrar na distribuidora, entrar na farmácia, e agora a gente está falando que há outras alternativas que poderiam ser feitas. Então, o grande desafio para as empresas e para os profissionais é a mudança da forma de pensar, é a mudança cultural do ponto de vista de transformação digital. Eu vou falar um pouquinho agora, antes de eu chegar na vida do representante, algumas mudanças que a gente vai ter na vida das pessoas de forma geral. Deixa eu fazer só uma checagem, se estão me ouvindo e estão me vendo. Manda para o tio aí um coraçãozinho, um positivo, para eu ver se você está me ouvindo, ok? Então, continuando aqui. O que vai ser, então, a vida, life as usual, né? A vida comum a partir daí. Antes a gente falava antes do Cristo e depois do Cristo. Agora a gente já está falando AC e DC, antes do corona e depois do corona. Então vamos ver como é que o corona, essa mudança, essa transformação digital vai impactar na nossa vida. Isso aqui é uma pesquisa que foi divulgada há 1 ano e meio atrás, né? E ela mostrou que entre 29 mil pessoas ouvidas em 38 países diferentes, o Brasil é o segundo país mais desinformado. Gente, olha como é que funciona. Fizeram perguntas para 38 países, pessoas que vivem em 38 países. Perguntavam o seguinte, olha, você sabe qual que é a população carcerária do seu país? Não, não sei. Você sabe qual que é o total da população de pessoas do seu país? Não. Você sabe o PIB do seu país? Não sei. Você sabe quantas pessoas morrem de aborto no seu país? Não sei. Você sabe a taxa de imigrantes que... Não sei. Então, o Brasil foi o segundo país mais desinformado. E o grande problema disso é que, com toda a transformação que a gente está vivendo hoje em relação ao coronavírus, essa transformação digital, há um risco enorme dos brasileiros se perderem com discussões que são absolutamente inúteis e não conseguirem fazer a modernização das empresas, a modernização dos hospitais, da forma de ensinar as crianças. Porque olha as coisas que a gente debate.
Você está trabalhando e entra no teu WhatsApp, a caneta azul, é a discussão se poderia estar na letra da música ou no nome Juntos e Cello, porque isso está errado do ponto de vista da tradução. É meme, o meu nome é Betina, né? É o Confidence, é a história do médico que falou solidão, né, minha filha? É a final do BBB com 1/4 de votação da população da Terra. É o espólio, a discussão da herança do apresentador de televisão, né? É o aplicativo, é o dia inteiro isso. Então, há um risco enorme. Ao invés da gente discutir as grandes transformações que a gente pode fazer, as transformações na parte da educação, há um mês atrás eu fiz um trabalho, eu já tenho alguns endereços onde eu entro em blogs da juventude nos Estados Unidos, em Londres, em Paris, para eu ver o que os jovens estão discutindo. Gente, o que nós estamos discutindo hoje, né? É o debate da diversidade, né? Se você pegar lá, o Facebook chegou em 50 gêneros diferentes. A gente tinha no passado 2 gêneros, que era meninos e meninas. Facebook chegou em 50, mais de 50. Então, a pessoa poderia, supostamente, daqui a algum tempo, escolher entre os 50 tipos existentes de gênero. Nós, brasileiros, estamos discutindo para incluir mais 20, para ficar 70 e poucos. O que importa é isso? Tem a sua importância do ponto de vista de diversidade, mas o que nós não podemos perder de vista é o grande debate que vai transformar a humanidade. Lógico que a diversidade é importante. A diversidade da orientação sexual, a diversidade da etnia, a diversidade filosófica, a diversidade das idades, a diversidade cultural, a diversidade política, mas o dia inteiro nós vivemos esse tipo de distrações. Quando é 10, 11 horas da noite, eu me jogo no sofá, e esse é um passatempo que eu adoro, e eu tento escolher algum vídeo bom durante o dia, tento colocar razoavelmente o meu WhatsApp em dia e tento mandar algum vídeo bom para frente. Tem dia que eu fico frustrado, eu entro em todos os grupos, todo mundo que me enviou, eu não consigo encontrar um vídeo, uma coisa boa para eu passar adiante. Então, o que a gente está vivendo nesse grande período de transformação digital, a gente está discutindo uma porção de coisas e perdendo o foco da oportunidade de sair da pandemia transformado do ponto de vista de sociedade, transformado do ponto de vista de pessoa e transformado do ponto de vista profissional. Nós teremos, então, nesse pacote de transformações da vida, primeiro, a necessidade, número 1, descobrir um padrão do que é normal, tá? Para alguns é necessário encontrar o padrão de normalidade e outro não. Eu prefiro ser percebido como anormal, gosto muito de ser percebido como anormal. A gente vai ter valorização daquela profissão de menor qualificação que a gente não valorizava tanto, né? Os pais, a gente ia na escola e ameaçava o diretor, né? Não, porque os professores estão sendo injustos com o meu filho, eu vou processar vocês, eu vou fazer um boletim de ocorrência. Esses anjos que a gente ameaçou processar os professores, o diretor, agora estão todos em casa. Agora a gente está vendo o quanto os professores suportaram os nossos filhos. A babá. Gente, eu passei a vida, né? Nos últimos anos, eu passei a vida desejando ter um motorista, né? Aqui em São Paulo, aquele trânsito enlouquecedor, eu precisando ir para algum lugar para dar treinamento, eu rezo, falo, Deus do céu, me coloca no horário para eu chegar nesse hotel, para eu dar o treinamento. Me coloca, Deus, só na frente do hotel. Chegando lá, você vai embora, você deixa que dentro do hotel eu dou o treinamento, lá eu domino, mas me leva até a porta do hotel, aquele trânsito. Só o que eu queria era um motorista. Hoje eu quero um motoboy, não quero mais um motorista. Valorização dessas coisas. Agora, quando passa o motoboy, a gente fala, vai abençoado, vai com Deus. Porque a gente já sabe a valorização que eles estão tendo. Serviços digitais, médico, professor, aula de inglês que já existia à distância, né? Acha que alguém, a partir de agora, vai querer pegar o carro, dirigir para fazer uma aula de inglês? Vai fazer à distância. Aula de zumba à distância.
aula na frente da televisão. Vamos começar a fazer mais as coisas no item 4, que é aprender a costurar, cozinhar, né? Faz 60 dias que eu estou fazendo o meu almoço aqui no escritório. Eu venho para o escritório, né? Em absoluta segurança. Eu comprava comida quando eu estava aqui, agora faz 2 meses que eu faço a minha comida aqui. Eu tenho 1 hora para fazer uma salada, montar aqui a mesa, 1 hora de horário de almoço, que meu chefe é bravo. Então, antes eu não fazia isso. Está sendo sensacional para aprender a fazer outras coisas que não fazia antes, né? Diversão pela internet. Você observa que agora no sábado à noite, na sexta-feira à noite, é a live da dupla sertaneja, da Ivete Sangalo, do Roupa Nova. Crimes cibernéticos vão aumentar, porque está todo mundo mexendo, a pessoa mais idosa está mexendo, então a gente vai ter pessoas mais ingênuas mexendo nas redes sociais, cada vez mais, vai aumentar o número de crimes. E riscofobia. Quando a gente fala de riscofobia, a gente cresceu, todo mundo cresceu, ouvindo as nossas mães falando, né? Mesmo que a gente estivesse velho. Filho, você pegou a tua blusa de frio? Filho, você já comeu, você está se alimentando bem? Filho, você precisa descansar. Agora as mães vão dizer, filho, você pegou o álcool? Filho, você lavou a mão? Filho, você pegou a sua máscara? E riscofobia, a gente vai ter um agravamento. Para aqueles que já tinham riscofobia, na prática, a gente precisa entender que a gente não controla todos os riscos que impactam a nossa vida. A gente não controla todos os elementos que impactam o nosso trabalho, a gente não controla todos os riscos que impactam a nossa saúde, a nossa vida, as pessoas que a gente ama. Nem os esfíncteres a gente não controla exemplarmente, né? Se é que a gente é capaz de controlar alguma coisa, a gente controla aquilo que a gente pensa. Então, a gente vai ter um aumento de riscofobia. É bem provável que você, já andando numa calçada, alguém atravessou, se distanciou de você, né? Muda também a percepção das grandes cidades. As grandes cidades nunca mais serão as mesmas, né? Então, a gente está descobrindo, de fato, se a gente gosta mesmo de engarrafamento, de barulho, de poluição. As pessoas que foram fazer a quarentena no interior, na casa de praia, alguém que tinha um sítio, tinha a casa de um parente, ou que tinha uma casa no campo, na praia, está percebendo o quanto que é o preço quadrado, o metro quadrado, o quanto é caro viver tão mal numa grande cidade. Paga muito caro o metro quadrado e vive com barulho, poluição e engarrafamento. Então, as pessoas vão começar a olhar com outros olhos para o campo, para a praia, para pequenas cidades. Tem o que agora se chama nos Estados Unidos de low-touch economy, economia de baixo contato. Todas as coisas que vão impactar a nossa vida, o nosso lazer, vai ser para, de alguma forma, nos distanciar. Então, você tem aí uma sala aí de espera, né? Aí no né? Ou as pessoas descansando aí num espaço de descanso, né? Distanciadas. Você tem demarcação no elevador, na foto 2. Nunca a gente vai ter mais aquele elevador lotado. No item 3, a gente sempre achou que a rua fosse um espaço público, que ninguém é dona do espaço público. Aí você vê a demarcação do espaço na calçada. No item 4, a gente vai começar a se cumprimentar de formas estranhas, como se cumprimentar com o pé, e volta às antigas barreiras de proteção. Quem é menino vai se lembrar que o caixa do banco tinha vidro, que o caixa do supermercado tinha vidro, né? E a gente só ficou nos últimos anos o vidro do pipoqueiro. Volta os vidros, volta para o supermercado, volta para o carrinho de cachorro-quente, volta para o banco, né? Outra coisa que vai impactar a vida da gente é controle. Para os jovens que estão me ouvindo, falam assim, eu não suporto os gestores do tempo antigo, porque eles eram extremamente controladores. Gente, você que é jovem acha que os supervisores antigos eram controladores, nunca a gente foi tão controlado, né? Olha, controlam a gente gravando a nossa íris, o nosso dedo, GPS, consigo saber onde você está, check-in, check-out, webcam, microfone, sistemas de gestão de performance, né? Sistemas de gerenciamento de produtividade. Nunca a gente foi tão supervisionado assim. E agora, nossa saúde também. Então, a gente terá chamado monitoramento epidemiológico.
A gente, antes de entrar num supermercado, em algum local, vai vir um segurança tirar a nossa temperatura. Você vai entrar no carro de shopping, aqui em São Paulo já está acontecendo, você vai entrar no shopping, você é obrigado a abrir o vidro, o segurança mede a sua temperatura, né? Nós vamos ter cada vez mais a utilização da máscara. Na Coreia do Sul, eles já usam continuamente a máscara. E já há uma discussão em alguns países, por exemplo, na Inglaterra já tem registro disso, no Brasil ainda não. Uma discussão se a máscara seria boa ou não para a questão do fluxo respiratório, se a máscara não impediria uma pessoa com alguma limitação respiratória de respirar adequadamente. Vai ter esse debate também. A gente vai ter cada vez mais resoluções que privam a nossa liberdade, né? Observe o que a gente teve nos condomínios. Pode dizer, olha, no teu condomínio não pode fazer assim, não pode fazer assado. Nos condomínios agora estão liberando, falando, você pode fazer uma festa com a tua família, mas você não pode chamar ninguém de fora. A gente se acostumou a pensar de que eu poderia chamar qualquer pessoa numa festa. Agora o condomínio está dizendo, você não pode chamar gente de fora, tem que ser gente só da tua família, ou aqui do prédio, né? E a gente vai ter, no item 5, a gente vai se sentir um pouco mais exposto em relação à sinistralidade da saúde. Quem é de RH sabe disso. Quando tinha uma pessoa doente, uma doença grave, né, o RH sempre trabalhou para que ninguém ficasse sabendo. Uma empresa inteira não precisa ficar sabendo se uma pessoa tem uma doença grave. Ponto. Agora não, é o contrário. A gente vai dizer, olha, tal supervisor teve um problema com o vírus, então a gente vai ter que fazer o exame em toda a equipe dele, em todo o departamento dele. Tal pessoa no condomínio, no apartamento 23, teve coronavírus, então a gente vai ter que tomar esse cuidado. Tal pessoa na igreja, no clube. Então, a gente vai se ver cada vez mais, um pouco mais exposto à questão da sinistralidade da saúde. Chega rapidinho, tá já o passaporte ou certificado de imunidade, né? Isso significa que para a gente poder fazer algumas coisas, a gente vai ter que ter a comprovação da vacina, né? Então, em aeroporto, em aduana, o caminhão vai passar, vai, mas desde que o motorista também tenha vacina. Congresso, show, espetáculo, competição esportiva. Pagamento, eu posso dizer, olha, só pago o benefício da aposentadoria para o aposentado que se vacinar. Companhia de seguro, faz tempo que as companhias de seguro já sabiam de pandemia. Quem tem seguro de saúde pode olhar lá na sua apólice, que já conquistava isso. Então, as imagens que eu coloco aqui do lado direito, aqui mais ao extremo direito, você tem os certificados que existiam em séculos passados, né? No início do século XX, por exemplo. Então, as pessoas eram imunizadas, né? No meio do século XX, ou melhor, e elas recebiam um tipo de certificado. E agora começa a surgir, a gente vai ter, possivelmente, como na China, algum aplicativo, você vai entrar num show, você vai entrar numa peça, você vai entrar em qualquer local que tenha aglomeração e pode pedir, olha, eu quero o teu certificado de imunidade, eu quero o seu passaporte de imunidade, comprovando que você tomou a vacina. Por fim, o dinheiro, a gente vai ter um apressamento da morte do dinheiro, né? Então, agora a gente está bastante convencido que o dinheiro é um grande transmissor de todo quanto é tipo de micro-organismos, né? Um trabalho feito na Universidade de Nova York chegou em 3.000 tipos diferentes de bactéria em uma nota de $1, né? Então, cada vez mais a gente vai ter que dar esmola com o cartão de crédito. Pode deixar que os mendigos ou o morador de rua, de alguma forma, vai ter alguma adaptação, onde ele vai receber lá desde o garçom a gente dando uma gorjeta, ou o morador de rua, ou os pagamentos. Dinheiro está com os dias contados. Agora eu vou falar um pouquinho do impacto em negócios, para eu chegar no dia a dia do representante. Em matéria de negócios, a gente vai ter uma forte recessão da economia global. Isso não será um privilégio ou uma perda nacional. Toda recessão é caracterizada por ter 2 trimestres de perda de PIB. Quando você tem, então, 6 meses de diminuição da produtividade do país, você tem alguma expressão de recessão econômica. Então, a gente está já numa recessão econômica global que vai se agravar. Qual que vai ser o impacto disso? Ainda não dá para dizer, mas a recessão não é um privilégio nacional. Volta a ser discutida a questão da renda básica universal, que ao invés da gente dar
uma porção de benefícios às pessoas, poderia ter uma espécie de salário mínimo para dar para as pessoas que não têm condições de se manter, né? Isso é uma escolha mais socialista, o item 2, e aqui não é bandeira, é estilo de vida, né? É mudança social. No item 3, mudança das cadeias produtivas. A gente descobriu definitivamente que a gente está na mão da China, né? Então, vem de lá os insumos para os exames, vem o respirador, né? Vem a vacina, vem quase tudo, até a máscara, se a gente quiser. Então, a gente terá cada vez mais restrições protecionistas, ou seja, porque os países estão percebendo que nós dependemos demasiadamente da China. Então, a gente vai ver movimentos, né, aí nos países tentando bloquear a entrada de produto do país A, B ou C e uma espécie de desglobalização. O item 5, o apressamento da chegada da internet 5G, especialmente para as instituições educacionais, para a escola. O item 5 agora, prototipação, testar novos modelos. Sexto, chegar em algum lugar onde ninguém chegou, fazer algo que ninguém fez. E sétimo é desconstruir os modelos atuais. Veja vocês que a gente mostrava algum tempo atrás esse slide, é um slide falando sobre disrupção. Disrupção é mudar a forma de fazer algo, né? Então, o Uber mudou a forma de fazer as coisas, né? O Airbnb mudou a forma de fazer as coisas. Por quê? Ao invés da gente ir para um hotel, a gente faz a locação de um quarto, né? De uma casa, né? O Alibaba não tem depósito, Facebook não produz uma notícia e vende anúncio, né? Observe que exatamente o Uber, o Airbnb estão sendo extremamente impactados. Antes, eles desconstruíram o modelo do taxista, do hotel. Agora estão tendo os seus modelos desconstruídos pelo coronavírus, né? Você sabe que durante esse período a gente não andava de Uber, né? Pode observar que se você tem um amigo que trabalha com Uber, ele parou de andar nesse dia. Não tinha coro, não tinha cliente. E a mesma coisa, deixamos de viajar nesse período. Então, a gente terá cada vez mais mudanças dos modelos existentes, né? Uma das mudanças é o reforço das avaliações digitais. Nós tivemos, em 2018 e 2019, um case na Espanha e nos Estados Unidos, onde a Amazon desligou funcionários a partir de análise de inteligência artificial. O que aconteceu, então? Eles pegaram robôs, né? Inteligência artificial, bots, né? E analisaram os intervalos que as pessoas faziam para tomar café, para fumar, para lanchar. E os robôs indicaram à Amazon quem eram as pessoas menos produtivas. A Amazon, ela refutou essa teoria, né, formalmente, mas o jornalismo investigativo dos Estados Unidos e da Espanha comprovou exatamente o contrário, né? Então, eu coloquei aqui esses 4 itens, as manchetes que foram colocadas nesse período aí, mostrando que, possivelmente, um futuro pode ser que a gente tenha o nosso GD tenha uma espécie de avaliação adicional feita por um bot. Agora, o que morre ainda ou sobrevive com muita dificuldade é a existência do escritório, né? Você vê em São Paulo, escritórios caríssimos, metro quadrado extremamente caro, né? Há uma reflexão se voltam todos os departamentos, se tem departamento que pode trabalhar em casa. O modelo atual de escritório não será mais o mesmo. Então, há várias empresas farmacêuticas também que debatem qual vai ser o novo modelo do escritório. Muito possivelmente, as empresas mais arrojadas vão colocar o escritório como uma alternativa adicional. Se você mora numa casa muito pequena, num apartamento muito pequeno, se teus filhos não te dão sossego, você pode vir trabalhar no escritório. Agora, se você tem uma casa bastante confortável, tem uma boa internet, tem boas condições de trabalhar em casa, pode evitar 1 hora, 2 horas ou 3 horas de trânsito por dia. Então, possivelmente, a gente vai ter uma nova vítima do coronavírus, que é o modelo de se trabalhar em escritório, né? Quando a gente fala de trabalhar em escritório, a gente percebeu, durante o período de quarentena, que não é home office, é home house office. Ou seja, a casa
ficou entre o lar e o escritório. Isso significa que home office estava muito mais para foto do lado direito do que para foto do lado esquerdo. Uma mudança bastante importante que a gente vai ter em negócio também é que nós poderemos contratar uma pessoa trabalhando em casa em qualquer parte do país, né? Ou seja, eu posso ter um cara trabalhando na área de produtividade e força de vendas, de um laboratório farmacêutico, que está trabalhando no Iapoca ou no Chuí. Você pode pegar o Google, o Facebook, o Microsoft. É quando você falava, filho, você que mora aí no interior do Amazonas, em Minas Gerais, né? No interior do estado de São Paulo, no Rio Grande do Sul, né? Você pode dizer para o meu filho, um dia você pode trabalhar na Microsoft, na IBM, no Google, sem sair aqui de casa, né? Então, isso será possível. A gente pode contratar talentos para trabalhar nos escritórios que vão ser feitos a partir de casa. E a grande mudança em vendas, a gente terá, então, um apressamento também em e-commerce, social selling e app selling. E-commerce, que é a venda através dos sites, existe há 20 anos. A gente só teve um fortalecimento em definitivo. Mas a gente vai ter profissões agora. A gente vai ter, por exemplo, profissão como vitrinismo virtual. A gente já tinha uma pessoa que era especializada em fazer vitrine na loja. A gente vai ter pessoas que cada vez mais vão se especializar em fazer vitrine para o site. Então, e-commerce vem, se fortalece radicalmente. Social selling, a gente vai ter a Ambev vendendo um produto na rede social e a manicure do seu bairro explicando como é que faz unha de porcelana também na mesma rede social, né? Então, a gente vai ter vendas pela rede social e a grande mudança que se fortalece agora é o app selling, que é a venda pelos aplicativos. No mundo farmacêutico, o varejo se fortaleceu aos montes. Você sabe que as grandes redes de varejo, farma, construíram aplicativos e estão fazendo a venda de medicamentos. Há uma enxurrada de aplicativos, desde uma instituição, às vezes, mais regionalizada, até instituições grandes, essa venda por aplicativo. Agora, a gente chega nas grandes mudanças da área de saúde, e aí eu falo um pouco das mudanças que vão impactar a vida do representante. Antes de eu falar para frente, eu vou olhar um pouco para trás a parte de saúde. Vou falar um pouco das iniciativas que vão para o ralo, vão para o lixo, iniciativas que eram muito bacanas, mas que agora vão ter alguma mudança. Isso aqui é um hospital nos Estados Unidos que fundou um método muito interessante de consulta. Eles perceberam o seguinte, que o médico fazia, em média, esse hospital na Virgínia, o médico, em média, para atendimento de pacientes fazendo a parte de profilaxia cardíaca, fazia, em média, 30 minutos de consulta. E eles chegaram, então, num número mágico que, agrupando 11 pacientes com o mesmo perfil, fizeram grupos, estudos, e perceberam que quando eu faço uma consulta com 11 pacientes na sala, esses pacientes melhoram mais significativamente a parte de obesidade, o controle de triglicéridos, colesterol, outras coisas. Por razão simples, você põe 11 pessoas que são obesas e elas debatem as suas dificuldades e elas se fortalecem. Então, essa universidade já fazia consultas coletivas. E em qualquer parte do mundo, se a gente falasse em fazer uma consulta coletiva, acontecia quando o médico ia lá numa tribo. Então ele falava, vou tratar diarreia, fazer diagnóstico de diarreia. Quem está com piriri, vem para cá. Quem está se sentindo assim? Então falava, ok, então esses 20 estão com diarreia, esses outros 20, ok. Mas, via de regra, a gente era mais resistente, né? Esse modelo volta a cair por terra. Por quê? Porque com esse low-touch economia, né, a gente volta a distanciar as pessoas ao invés de aproximar. Então, eu estou olhando para trás do corona e eu vou olhar para frente daqui a pouquinho. Hospital com hospitalidade, né? A gente tinha, em Detroit, o Hospital Henry Ford, que se especializou a criar para o paciente a percepção de hospitalidade, ou seja, você não está no hospital, você está numa casa, você está num shopping. Então, eles contrataram pessoas que eram especialistas em hotel, construíram hortas comunitárias. Então, o paciente descia de manhã, que podia descer, ia na horta, conversava com os outros pacientes, né? Com a cultura de distanciamento, a gente passa a ter um afastamento. Essas pessoas poderiam pedir refeição 24 horas, como se eles estivessem no hotel.
Wi-Fi, né? Wi-Fi 24 horas. Então, essa aproximação, por exemplo, numa estufa hidropônica volta a ser inviável, né? A chegada dos animais, né? A gente tem aqui o case de hospitais nos Estados Unidos, onde a criança no tratamento do câncer poderia receber um animal. Volta a ser questionado a entrada de animais, mesmo sabendo que eles não são sensíveis ao coronavírus, né? A gente tinha iniciativas, né, das crianças que eram colocadas em exames, né, colocando uma espécie de nave, toda uma paramentação, né? Isso eu acho que dá para se manter. A gente não tem nada relacionado ao distanciamento. Aqui sim a gente tem um case muito interessante na Itália, que é um hospital que pega os pacientes e serve um dia por semana a refeição no anfiteatro e leva esses pacientes para assistirem um filme, o que é sensacional. Então, um dia por semana, o paciente é levado para o anfiteatro, ele assiste um filme famoso e almoça no anfiteatro, né? Com essas dificuldades, a gente volta a ter distanciamento, né? Toda a herança do Dr. Pat Adams, que era o médico que ia e fazia palhaçadas, ele defendia a tese de que os pacientes que tivessem mais alegria melhoravam, né? E que criou grupos no mundo todo, no Brasil, os mestres, que são os doutores da alegria, né? A gente volta a ter uma discussão que é da entrada de pessoas junto ao paciente no hospital. Então, volta uma discussão de como que vai ser esse tipo de atividade. Agora, no Brasil, eu falei vários cases fora do Brasil. No Brasil, nos últimos anos, um case que avançou bastante é o que se chama de uberização da saúde, que foi a construção das franquias, onde o paciente paga um preço bastante popular. A gente tem o doutor consulta, tem a clínica família, tem o doutor agora, uma infinidade, né? Então, no Brasil, possivelmente cresce isso exponencialmente. Por quê? Porque a gente tinha um paciente que podia ter o plano de saúde que era pago e a gente tinha, no outro extremo, alguém que não queria ir para o SUS, né? Então, tinha alguém, eu não quero ir nem para o SUS e nem posso pagar o plano de saúde tradicional. Então, eu gostaria de ter alguma coisa intermediária, isso surgiu como uma solução. Agora, olhando para frente, eu falei antes do coronavírus, agora eu vou falar de healthcare depois do coronavírus. Quando a gente pega os 30 segmentos que foram mais impactados durante o coronavírus e após academia, cinema, teatro, restaurante, shopping, vão demorar muito mais para se reconstruírem. Do ponto de vista de nutrição, saúde, indústria farmacêutica, vários segmentos cresceram durante a pandemia e vão continuar crescendo. Para quem trabalha na indústria farmacêutica, basta você pedir ou ver as auditorias do seu laboratório, você vai observar que várias classes terapêuticas cresceram, né? E telemedicina, obviamente, cresce. Então, para quem trabalha na área de saúde, indústria farmacêutica, nutrição, saúde, telemedicina, além de plano de saúde, ferramenta para trabalho em distância, é um ótimo segmento para estar trabalhando agora, né? O que a gente vai ter de novo chegando agora após o corona? O MIT anuncia o lançamento da tatuagem quântica, né? Tatuagem quântica coloca-se na vacina alguns elementos que são cristais semicondutores e que, aplicados junto com a vacina, quando eu passo um aplicativo do celular sobre a pele, aparecem essas imagens. Isso significa que, quando eu der uma vacina posteriormente, com esses pequenos cristais semicondutores de luz, a pessoa não vai ter jeito de mentir. Eu vou dizer, olha, deixa eu passar o celular na sua mão para ver se, de fato, você tomou a vacina. Isso é uma criação que a gente vai ter agora pós-coronavírus, a tatuagem quântica. Há uma possibilidade de ser usado para o mal também. Eu posso demarcar pessoas, eu posso fazer uma porção de coisas que não sejam boas, demarcando pessoas, né? Então, tem aí a possibilidade de usar para o bem. Aqui a gente passa a ter, né? Nós tivemos aqui o Hospital Oswaldo Cruz, em São Paulo, como um case, e tem outros, que são os robôs de telepresença.
onde o médico não precisará mais ir na UTI para passar visita. Então, a enfermeira ou o médico plantonista puxa esse robô e ele pode fazer dentro da UTI, no corredor do hospital, um debate do estudo de caso. O médico pode conversar com o paciente na UTI, estando lá no resort, estando no escritório. Então, ele pode, a visita formal, ele sai lá do consultório, sai do hospital e vai lá na UTI ou vai lá visitar o paciente. Então, supostamente, agora a enfermeira pode passar com o robô de telepresença e o médico, com o seu celular, pode transmitir imagem, som para o paciente e para outros médicos. Isso, então, implica que o médico não precisará estar mais fisicamente para fazer isso. E quem tiver dinheiro, você pode ter uma pessoa em casa necessitando de ajuda médica, eu posso alugar uma coisa dessa para o meu pai, para minha mãe, para o meu avô, e ele receber atendimento do médico à distância sem ele sair da casa dele. Está lá, acamado, e o médico conversa através de um robô de telepresença. A gente tem o caso do HC, sistema razoavelmente parecido, onde a triagem dos pacientes deixam de ser feitos por uma pessoa. Aqui eu coloco as reportagens que foram feitas, aqui caso real, essa imagem aqui não é brasileira, que parece esse robô aqui de pernas amarelas. Então, o paciente chegava no HC e um robô de triagem conversava com ele. O atendente pode estar a 10 metros, a 1 quilômetro, pode estar do outro lugar do país. Então, eu não precisaria ter um atendente em contato direto com o paciente, evitando, assim, algum tipo de risco, né? Posso fazer a triagem dos pacientes. A luz ultravioleta surge como um elemento muito interessante para fazer a desinfecção de ambientes. Os resultados mostram que é bastante animador para fazer a eliminação de micro-organismos. Então, a gente tem aqui a foto numa clínica, aqui num hospital ele está com a luz apagada, em aeroporto, né? Aqui em São Paulo, fazendo a limpeza de vagões de trem. Então, a gente pode ter, por exemplo, futuramente, um restaurante vai anunciar, olha, a nossa cozinha tem luzes ultravioletas. Então, quer dizer, a cozinha desse restaurante é desinfectada. Ou a nossa sala, o ambiente nosso de convivência aqui do restaurante tem luz ultravioleta. Então, isso a gente vai ter um assodamento, um apressamento após o coronavírus. A parte da retirada do lixo do hospital. Aqui nós temos um herói nacional, que é o maestro João Carlos Martins, né? Com a sua artrite e artrose, ele já não conseguia mudar as páginas da partitura. Foi adaptado um robô para ele, que era o Joquinha. Esse mesmo robô está sendo utilizado para fazer a triagem do lixo hospitalar, afastando as pessoas dessa triagem, né? E um grande ganho agora que o coronavírus traz. Nós temos um case no hospital em Porto Alegre, esse case vai se esparramar por todo o Brasil. Fizeram uma campanha de arrecadar tablets, onde os pacientes na UTI recebiam videochamadas e podiam conversar com seus entes queridos. Gente, precisou do coronavírus para a gente descobrir que eu poderia levar a câmera de um celular, de um tablet, de uma televisão, e o paciente acamado poder falar com a sua família, né? Você poderá falar, posteriormente, da sua casa com o seu pai, com a sua mãe, com o seu tio, com o seu filho que está internado no UTI. O que tem mudança e a tecnologia, não. É mudança cultural. É como se fosse impossível um paciente acamado numa UTI ter contato com a família. Quem disse que a gente não poderia fazer isso virtualmente, né? A chegada dos drones, né? A gente tem o case Elfa Sanofi, que é entrega de medicamentos no varejo tradicional, e os drones vão evoluir para levar numa rodovia, por exemplo, um desfibrilador, né? No caso de ter uma batida de carro, pode ter acoplagem de imagem, você pode estar numa rodovia e você pode ter um drone que explica como você faz, com som e imagem, explica para você fazer um atendimento de urgência. Eu posso ter um drone dando explicações de saúde numa comunidade, numa favela. Eu posso fazer transporte de órgãos que sejam mais simples. Eu posso transportar prótese de titânio, né, mais rapidamente para uma criança não sair com uma perda de maxilar de um acidente de carro de dentro de um centro cirúrgico, né? Então, eu posso levar de uma cidade a outra, né, uma criança que teve uma perda num acidente, uma perda óssea, para ela não sair impactada, sem o queixo. Então, vai lá, transporta uma placa de titânio de um lugar para outro.
Tudo isso é possível graças ao drone. Agora eu cheguei finalmente no impacto da propaganda médica. Vamos falar um pouquinho do impacto na vida do representante, né? A gente fala assim, olha, vai mudar a nossa vida agora com a propaganda remota. E eu faço aqui um compartilhamento dos últimos 30 anos do que a gente achou que ia acabar a nossa vida na propaganda médica, tá? 1988, a Constituição, a nova Constituição Brasileira Federal, no seu artigo 5º, determinou que a gente não poderia ter mais profissão para homem e para mulher, era todo mundo igual, teria que ter gender balance, um equilíbrio de gêneros, ou seja, a profissão que era eminentemente masculina, a profissão de propagandista farmacêutico, ganhou o direito das mulheres também, então a gente teve um êxodo enorme da chegada das mulheres na indústria farmacêutica. Hoje a gente tem gerente distrital, mulher, nós temos gerente regional, nacional, a gente tem BU-Head, tem diretora, tem presidente. Acabou a nossa profissão? A resposta foi não. As mulheres trouxeram muitos novos aprendizados para os meninos. Nós passamos alguns aprendizados a elas, como negociação. As mulheres passaram impacto na comunicação, muitas coisas diferentes a gente aprendeu. Foi mútuo, não acabou a profissão. Embora a gente falava, agora acabou, o médico não vai querer mais atender um representante do sexo masculino. 1988, não acabou, embora a gente achava que ia acabar. Anos 2000, a finalização da ficha médica. Falou, agora acabou. Acabou. Porque a gente trabalhava, lançava a visita na ficha médica, e o nosso trabalho podia ficar guardado no banco de trás do carro, no porta-mala. Ninguém sabia o que eu tinha feito. Eu visitava o médico, o hospital, a secretaria, né? Anotava na minha ficha e guardava. Com a criação dos sistemas, né, de gestão de território, lançamento da visita, em 1996, agora acabou a profissão. Porque vão controlar tudo, vão dizer onde a gente pode ir, onde a gente não pode ir, vão ficar sabendo, vão ligar para a gente 2h da tarde, pô, por que você não foi em tal médico hoje, às 9 da manhã? Vão interferir na nossa vida. Falou, acabou a nossa vida. Não acabou. Entraram nos sistemas de gestão, a gente continuou com a liberdade para ir onde quer, para fazer o nosso itinerário, para ser mais estratégico. No ano de 1999, já estava em São Paulo, cheguei em São Paulo em 98, lei de genéricos, agora acabou. A gente viu produtos perderem 50%, 60%, 70% de mercado. Pegava, sei lá, Capotem, né? Reinava absoluto, entrou genérico, uma perda enorme. Amoxil, perda enorme de mercado. Não vai sobrar para ninguém, as multinacionais vão embora. Pelo contrário, as empresas nacionais cresceram, se fortaleceram, geraram uma porção de empregos, as empresas multinacionais tiveram que ir atrás de fazer pesquisa, tinham muita dificuldade, ainda tem de competir na área de genéricos, tem espaço na multinacional, tem espaço na nacional, não acabou o mundo. A gente continuou existindo, é a profissão sobrevivendo. 2001, começou a moda, as educadoras de saúde. Hoje chama Product Advisory, né? As educadoras, a educadora de diabetes, educadora da artrite reumatoide. Aí vai ter gente que vai começar a conversar com os pacientes. Sabe o que vai acontecer? Já eles vão pegar as enfermeiras, os farmacêuticos, vão colocar no lugar da gente. Então, as educadoras de saúde vão acabar com a nossa vida, vão acabar com a vida do profissional, vão acabar com a vida do propagandista. Não acabou. As educadoras existiram, né? Evoluíram, elas começaram na Segunda Guerra Mundial, tá? Elas pegaram na indústria farmacêutica, mais no Brasil, houve uma horizontalização, já existiam antes disso. Então, a gente tem hoje a educadora ensinando um médico a usar um device, ensinando um paciente a usar uma bomba, ensinando a usar uma caneta de insulina, ensinando um paciente de artrite reumatoide, e o propagandista continua firme aí. Em 2002, com o problema da empresa aérea nos Estados Unidos, grave problema de compliance. Então, a gente começa a ter as normas de compliance. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode entregar uma caneta com produto, não pode falar isso, não pode fazer evento. Ele falou assim, acabou a nossa profissão. A gente não vai poder mais entregar amostra, não vai poder fazer mais educação continuada, não vai poder ter um evento regional, não vai poder ter o dia da patologia na clínica. Acabou a nossa vida. Não acabou. As leis de compliance,
ajudaram as empresas a segmentar quem é do bem e quem não é do bem. Ou seja, hoje, tomara cada vez mais continue. E a profissão de propagandista, representante, continuou firme. Em 2003, né, o fortalecimento dos Emaicel. Emaicel é de 1967, tá? Começa com a Rapjon nos Estados Unidos. Mas no Brasil chega a moda em definitiva em 2003, né? Hoje, 70% da indústria farmacêutica tem. O ano passado, a consultoria que eu trabalho fez um trabalho, a gente fez um mapeamento. No ano passado, 2019, a gente tinha 303 Emaicel no Brasil. Emaicel, a gente começou com enfermeira, biomédico, farmacêutico. Parte dos laboratórios migraram para os médicos, né? Parte desses caras são médicos. Saiu debaixo da área de pesquisa clínica, foi para baixo da área médica, para a área de marketing. Quando começou, a gente falou, agora acabou o representante. É tetra, acabou! Não acabou. Está o Emaicel aí e está o representante posicionado para coisas absolutamente diferentes. Aí chegou em 2008 a lei do estagiário. A gente não tinha lei, não tinha uma estruturação dessa modalidade educacional. Quando institucionalizou, a gente falou, agora vai acabar. Sabe por quê? Porque com toda essa padronização de como pode ser a lei de estagiário, os laboratórios vão contratar só estagiário, eles ganham 10% do que o representante ganha, acabou a vida do propagandista. Não acabou. Os estagiários estão lá no escritório, um ou outro tem na força de vendas, um ou outro tem na área de trade no ponto de vendas, e o propagandista, o representante farmacêutico, está firme e forte. Aí, em 2009, com a resolução 60 do controle de amostras, agora acabou a nossa vida. Porque controlando as amostras, eu não posso fazer mais plano de concentração, eu não posso fazer um armário no ambulatório, vão querer dizer a quantidade de amostras que eu que decidi a vida inteira. Acabou. Controlar a amostra acabou, a nossa vida acabou, a nossa profissão. Não acabou. A gente continuou registrando amostras, continuou entregando amostras, continuou tendo liberdade para fazer a sua gestão das amostras. Né? Não acabou. Aí chegou em 2011, a RDC 60, com o registro de amostras, teve um grande êxito do material promocional migrado do papel para o eletrônico. Agora acabou. Agora sim acabou. Porque antes eu, com a ajuda visual em papel, ninguém sabia que hora que eu abria, se eu abria, podia fazer propaganda sem. Agora, com a ajuda visual, sabe o que eles vão querer saber? Eles vão começar a cruzar e saber se eu abrir a ajuda visual no iPad para o médico. Eu falo assim, você visitou o médico às 2h, você não abriu a ajuda visual. Eles vão saber a quantidade de páginas, quanto tempo eu fiquei. Acabou a minha vida! Não acabou. Está aí a ajuda visual eletrônica, a gente continuou trabalhando com ela, tem horas que a gente usa, tem horas que a gente não usa, tem hora que a gente faz o lançamento do produto, outra hora a gente faz o reforço do produto maduro. Não acabou. Né? Isso aqui é só um detalhe, é uma capa da revista de 2011, estava escrito lá, né? Em 2011, o mesmo 14 de julho, o propagandista avalia um modelo atual da propaganda médica, está lá, ajuda visual eletrônica. E agora a gente chegou em 2020 e falou, agora acabou. Com a propaganda remota através de live, aplicativo, agora vai acabar. Não acabou. Está cheio de oportunidades. Primeiro, a gente se acostumou que trabalho à distância, comunicação à distância, era mais ou menos assim. Em 2007, conversar com as pessoas à distância era desse jeito aqui. Tá? Isso aqui era sistema de telepresença. Uma fortuna, seria absolutamente impossível conversar com uma pessoa com a outra através de imagem. Em 2019, a coisa ficou mais simples. Deixa eu só hidratar minha garganta. Em 2019, a coisa ficou mais simples. O sistema de telepresença avançou, ficou mais barato. A gente começou a ter sala de reunião nas empresas assim. 2013, com o Google Hangouts, já virou uma coisa mais absolutamente comum. Já era possível fazer a praticamente custo zero. Tendo uma boa internet, dominando alguns conceitos para fazer download, podia fazer uma reunião à distância. Né? 2020, a gente descobriu as lives. Aqui a gente tem um problema, tá? Antes do coronavírus, a gente tinha embrionariamente vários laboratórios insistindo em pesquisar sistemas diferentes para abordar o médico digitalmente. Infelizmente, nesse momento, parece que um efeito manada nos levou todos para a live. Grande parte das soluções que estão aparecendo é através da live. Eu vi uma solução
há 2 anos atrás, que era, a gente entregaria, eu não quero falar mais detalhes dessa solução, a gente entregaria uma etiqueta ao médico, ele colaria essa etiqueta no notebook. A gente instalaria no fone dele um aplicativo e ele, todos os meses, recebe uma mensagem, passa o telefone celular e entra você falando com ele pelo telefone celular. Você poderia visitar médicos a cada 90 dias, poderia ter mais médicos no seu setor, tá certo? Ter um híbrido, um misto. Então, hoje eu vejo com certo pesar que a chegada da live, onde a gente pode fazer de alguma forma a visita remota com o médico, vai desmotivar ao desenvolvimento de outros tipos de tecnologia, né? E aqui, a chegada da live, a gente tem algumas coisas boas e outras nem tanto. Cá entre nós, tem um abuso, né? Quando a gente vê um representante dizendo com orgulho que fez uma propaganda de 30 minutos, na verdade, ele pode ter feito uma, que ele acabou gerando uma resistência para o médico não atender mais. Então, a gente tem hoje uma parte dos médicos pedindo a visita e outra parte do médico um pouco mais refratário, mas eu vou avançar isso aqui um pouco mais. Nos Jetsons, né, desenhado em 1962, o desenho, estava lá, ginástica à distância, trabalho à distância e consulta à distância. Então, primeira coisa, essa capa de revista de 2015, falando sobre telemedicina, os desafios da telemedicina. Então, a telemedicina chegou. Uma parte dos médicos é pequena, é grande, a gente não sabe, mas alguns médicos vão adotar a telemedicina. Você pode pesquisar no Google, você vai encontrar empresas já oferecendo a partir de R$70 por mês. R$70 por mês, soluções de telemedicina, onde o sistema vai fazer a gestão de prontuários eletrônicos, o médico vai poder fazer o atendimento através de um monitor. Então, em matéria de telemedicina, diferente no Brasil, a gente está avançando para uma telemedicina que é monitor para monitor, né? Então, o médico sentado no computador e o paciente sentado no computador. O médico sentado no computador, o paciente com o celular, ou o paciente com o computador, o médico com o celular. Isso aqui é um case dos Estados Unidos, onde tem Health Spot Station. Você pode estar em algum lugar, precisando de uma consulta médica, você entra nessa cabine e fala com o médico à distância. Aqui em São Paulo, no Shopping Marketplace, a gente tem um quiosque de reunião lá. Então, você está lá perdido, puxa, eu preciso fazer uma reunião. Dentro do shopping, você tem um quiosque, você passa o teu cartão de crédito, entra naquele quiosque, ele é fechado, feito uma casinha, você faz uma reunião com o teu cliente, com o teu chefe, com a tua empresa, tem internet, né? Um quiosque. Então, esse case é o case americano, né? Onde a gente vai conseguir ter esse modelo aí. No caso do case da China, muito parecido, né? A gente tem telemedicina através de totens. E, em alguns casos, já tem o medicamento disponível. O paciente sai e compra o medicamento disponível. E avança demasiadamente na China, há mais de 5 anos, a telemedicina pelo telefone celular. Aplicativos aos montes. É muito difícil achar no Google informação do aplicativo na China, por questões óbvias, vocês sabem das restrições chinesas, né? A gente tem um case de 6 meses aqui no Brasil, que é embrionário, mas vai servir para a gente aprender, que é um case da Drogaria São Paulo, onde você devolve as embalagens velhas de remédio e consegue créditos na compra de medicamentos. Essa parte de digitalização vai nos ajudar a aprender mais. No Brasil, a gente tem um case agora que está lá no aplicativo ou no site da Droga Raia, onde eles estão indicando telemedicina. Você entra no aplicativo da Droga Raia e eles te levam para a telemedicina, uma consulta à distância com o doutor consulta, que é aquela rede. Tem um debate aqui de regulatório para ser feito, né? Ainda não está regulado isso. Se num passado próximo o médico não poderia pegar na mão do paciente e levar para a farmácia que ele quer, supostamente a gente vai ter que discutir se a farmácia pode pegar na mão do mesmo paciente e levar para o médico que ela quer. Tem uma discussão de regulação. Se o médico não podia indicar a farmácia, será que a farmácia pode indicar o médico? Então, esse é um debate para ser feito posteriormente pelas instituições competentes, né? Agora, do ponto de vista de visita remota, então, primeira coisa, a gente está vivendo um momento
de assentamento. É uma grande besteira achar que a visita remota vai extinguir o trabalho do representante. Eu ouvi, à distância, live de 11 presidentes de laboratórios farmacêuticos. Essas lives não são incômodas, jamais eu poderia fazer um comentário aqui, uma live aberta. Todas as lives abertas que tinham um presidente de um laboratório falando, eu entrei e fiz anotações. Nenhum deles contesta a possibilidade, nenhum deles confirma ou diz a possibilidade que um dia a gente vai ter a troca da visita remota pela troca presencial. A visita remota é uma alternativa digital. Que é país mais digitalizado que a China, onde a vacina está no celular, a telemedicina está no celular. Quando acabou a pandemia, sabe o que aconteceu com a visita médica? Todos os representantes na rua. Está todo mundo fazendo visita na rua, na China. Então, essa teoria conspiratória que a propaganda remota vai destruir o possível trabalho da existência do representante é uma grande besteira. Vai gerar emprego. Eu estou dando 8 motivos aqui. Número 1, todo laboratório tem que ter uma estratégia digital. Ponto. Até a mulher que vende unha, né? Unha está tendo uma estratégia digital, então o laboratório tem que ter, número 1. Número 2, o laboratório tem que oferecer diferentes alternativas para o cliente, diferentes canais, o cliente escolhe. Eu prefiro uma visita à distância, remota, eu prefiro uma visita presencial. Número 3, eu posso ter uma cobertura de BRICS diversos. Olha, emprego para representante. Eu posso ter, por exemplo, um setor que é um BRIC no IAPOC, outro no Chuí, BRICS distintos esparramados pelo Brasil, já que eu não poderia ter um representante que ia no Pará, depois fosse no interior da Bahia, no interior de Minas Gerais. Então, eu posso ter BRICS que são consolidados, que são isolados e dispersos, né? Eu posso ter o trabalho, né? Eu posso ter o trabalho de que opinião líder. Eu tenho um lançamento. Então, o lançamento, a gente vai fazer um pitch primeiro com os 10 opinião líderes do seu setor. Vamos todos de visita remota. Então, antes de a gente lançar presencialmente, a gente vai fazer uma visita remota para os principais opinião líderes. Olha que baita oportunidade. Item 5, ramp-up de produto. Eu posso pegar uma área que não vai bem de um produto e posso fazer um trabalho intenso com visitas remotas para aquela área. Eu posso fazer, item 6, a cobertura de alguém que está de licença. A gente trazia um representante temporário, desconectado, às vezes, da cultura da empresa, desconectado do conhecimento de produto. Eu posso agora pegar um setor que está vago, falar, olha, os 9 outros representantes do distrito vão fazer 10 visitas remotas esse mês para os médicos desse setor. Olha, é o mesmo representante da mesma empresa, com cultura organizacional, com conhecimento de produto. 7º, muito bacana, inclusão de profissionais, né? Eu pegava, por exemplo, um cara com 55 anos, tem dificuldade para retornar no mercado, um 50, um sexagenário. Eu posso ter perfeitamente um representante de 60 anos que o joelho já não funciona, fazendo propaganda remota. Quem me disse que eu não posso ter um baita profissional master desse, que não precisa mais de treinamento, sabe tudo de anatomia, fisiologia, né, de classes terapêuticas diversas? Eu posso ter setores de visita remota gerando emprego para esses profissionais que são seniors. Eu posso ter inclusão de PCD. Por que eu não posso ter no laboratório uma equipe de representantes cadeirantes fazendo visita remota? Então, a visita remota não vem substituir o representante. Ela vem como uma alternativa digital que me ajuda a complementar o meu trabalho e que me traz outras alternativas. O gerente, eu estou acabando, gente, eu acabo em 5 minutos, tá? Para o gerente distrital, a mesma coisa. Primeiro, a gente se acostumou a pensar, acaba em 5 minutos, tá? A gente se acostumou a pensar que só Deus estava em todos os lugares, onipresença. O gerente distrital poderá estar agora também em vários lugares. Ele pode estar num distrito inteiro no mesmo dia. Ele pode falar, eu quero acompanhar o lançamento do médico em Londrina, depois eu vou a Porto Alegre, depois eu vou em Navegantes, tá certo? Eu vou em Feira de Santana, vou em Salvador, então ele pode estar onipresente, né? Acabou aquela mamata de semana sem lei da gente, né? Customer centric, item 2.
ele pode escolher os médicos. Eu quero ver essa visita nesse médico. Eu posso ter aí a escolha dos médicos que eu quero dizer. Ele pode fazer anotações em tempo real, porque não podia fazer na frente do médico. Agora ele pode estar sentado acompanhando uma live, fazendo anotações. Ele pode ver pela primeira vez as 3 coisas juntas: o médico, a ajuda visual, o representante. Porque no passado, desse presente, né, ou no passado, se ele olha para o médico, ele não vê o representante. Se ele vê o representante, ele não vê a ajuda visual. Então, numa live, ele consegue ver as 3 coisas. Eu consigo olhar simultaneamente para o médico, para o representante, para o material promocional que está sendo projetado. E Learn Experience, agora o gerente distrital, vendo essa propaganda remota, ele pode dar sugestões para outros sistemas, para outras práticas. De forma geral, só coisa boa. Então, está mudando o Brasil, está mudando o mercado, está mudando o consumidor, a empresa. Por que a gente não vai ter que mudar também, né? Então, a gente está falando de uma nova prática, uma nova cultura. O risco para nós, representantes, é se a gente não desenvolver uma cultura digital, se a gente não desenvolver uma forma diferente. Então, se tudo está mudando, por que nós, representantes, teriam que ser os mesmos, não? Observe aqui o que aconteceu no coronavírus. Aqui, escrito em vermelho, antes do coronavírus, a gente cansou de ouvir na indústria farmacêutica que o futuro da indústria farmacêutica, escrito em vermelho, era moléculas novas e moleques novos. A gente cansou de ouvir isso. A indústria farmacêutica é molécula nova e moleque novo. Gente, no coronavírus a gente está vendo exatamente o contrário, né? Até que se tenha vacinas, todas as moléculas são velhas, né? Olha lá, você pega o coquetel, tem 35 anos em média. ASE tem 40, Nita tem 40, Ivermectina tem 45 anos, Dexametasona 60, hidroxicloroquina 74, cloroquina 80, heparina 100 anos. E nunca os representantes mais vividos foram tão importantes para dar tranquilidade nesse momento. Dizer, calma, gente, vamos com calma, né? O médico está saturado, vamos passar essa informação para o gerente de produto, né? Nunca precisou tanto dessa calma, desse prestígio, dessa credibilidade, dessa sensibilidade. Nós que visitamos os médicos, desde que eles eram residentes, médicos que a gente conhece desde o 5º ano, do 6º ano, os médicos que estão em posições importantes e que nós visitávamos como residentes, como alunos, temos uma relação que o laboratório não tem. Então, nós que somos mais vividos, é o momento de dizer, calma, galera, vamos com calma, podemos ter essa alternativa. Não dá para fazer 15 visitas digital, é 3, é 6. Tem médico que está pedindo, mas tem médico que não quer. Cá entre nós também, não vamos achar que o médico não quer. Parte de médico quer sim. O médico que é mais digitalizado quer. Mas olha a mudança que a gente está tendo. E aqui, o penúltimo slide, né? Se a gente se queixar agora, o pessoal lá de dentro não tem a cabeça que a gente tem aqui no campo. Sabe por que não tem? Por culpa nossa. Porque sabe onde deveria ter representante? Em todos os lugares do laboratório. Quantos presidentes têm a honra de dizer que foram representantes? Agora, se a gente não quer ir para a marca, se a gente não quer ir para diferentes departamentos, então a gente vai ter que lidar com isso. É um erro pensar que a carreira do representante é só para a área de acesso. A gente tem uma indústria de acesso agora, onde a gente colocou na cabeça dos representantes que toda a progressão de cargo é ir para a área de acesso. Não é. Olha, em vermelho, eu posso, como representante, ser gerente distrital, eu posso ser gerente de produto, né? Posso ir para a área de trade marketing, né? Posso ir como gerente de treinamento, posso ir para RH, posso ir para gerente de excelência comercial, né? Gestão de produtividade, auditoria. Como gerente de contas, posso ir para Sell-in, para Sell-out, para Specialty Care, para acesso. Por que eu vejo com preocupação com acesso? A área de acesso cresce, ponto. Todo laboratório tem que ter uma estratégia de ponto de venda, né? Produto OTC, retail e uma estratégia não retail. Agora, achar que o futuro é só para acesso, a gente tem um erro enorme. A gente tem uma indústria. Acesso está crescendo para cima e nós estamos tendo um downgrade para baixo. Olha o que eu vou te falar. Cresce para cima, porque eu tenho agora a figura do gerente nacional de acesso,
diretor de acesso. E a posição para baixo, que foi desenhada para ser uma posição gerencial, começou com a posição gerencial, gerente de acesso, para falar com as instituições públicas, para falar com o governo estadual, federal, já que o municipal é uma mera obrigação do representante, para falar com as instituições pagadoras, com os convênios, posição gerencial. Com essa indústria de acesso, agora a gente já tem o consultor de acesso, já está chegando o representante de acesso, e daqui a pouco a gente vai ter, sabe o quê? Vai ter o estagiário de acesso, vai ter o jovem aprendiz de acesso, porque a gente está criando uma cultura que o futuro do representante é só acesso. Não é. O futuro do representante é em marketing, é em treinamento, é em RH, é em retail, é em sell-in, é em sell-out, é também em specialty care, é também em acesso, né? Para finalizar, eu tenho aqui o último slide, né? Antes da minha mensagem. Com a quarentena, a gente se acostumou a pensar que todos os dias estão muito parecidos, né? Estão muito iguais, né? A gente acorda, né? Na prática, todos os dias são iguais, tá? Os planetas razoavelmente são os mesmos todos os dias. A forma que a natureza, os rios não saem de lugar, eles estão todos os dias ali, né? O sistema fisiológico é o mesmo, ele produz razoavelmente os mesmos hormônios em proporções diferentes todos os dias. Há uma rotina física. O que faz os dias serem diferentes é a nossa interação com as pessoas. Ponto, né? A figura do representante é insubstituível, tá certo? Qualquer laboratório, entre os 390 que existem no Brasil, 90 ótimos para se trabalharem, 30 outstanding. Sonho de qualquer laboratório pequeno é ter um representante farmacêutico representando as suas marcas, porque nada substitui a interação humana. Os robôs podem ler 1000 trabalhos de oncologia em 1 minuto, mas não consegue ter sensibilidade com o cliente. O robô pode falar uma porção de coisas, né? O robô pode fazer cálculos tributários, mas não consegue contar uma piada, não consegue se solidarizar com o médico. Não vamos pensar que a visita remota compete com a profissão atual. Pelo contrário, ela acrescenta. Eu finalizo aqui uma mensagem para todos vocês. Desde que eu entrei na indústria, eu fui plastificando todos os meus cartões, né? Todos os cartões que eu tive na indústria, eu fui plastificando, eu guardei. Eu perdi o primeiro numa aula de pós-graduação em MBA, era uma turma de saúde, eu levei esses cartões, entreguei, recolhi no final da aula, e o cartão da primeira empresa, que foi o Sintofarma, sumiu. Você tem aí meu primeiro cartão da Merrill e o primeiro cartão da Rex como representante, né? Do lado esquerdo aqui. É uma foto original desses cartões, né? Eles estão aqui, ó, os originais. Está aqui o cartão da Merrill Le Petit, está aqui o cartão, não sei se você consegue ver, está aqui o cartão da Merrill Le Petit e da Rex, né, como representante. A minha mensagem é: muito obrigado, Catarina. Ter trabalhado como representante farmacêutico foi um divisor de águas na minha vida. Eu conquistei algum conforto material. Foi uma escola de desenvolvimento profissional e pessoal. Me deu vários amigos que me presenteiam com afetividade e, acima de tudo, olho para trás e me sinto digno à altura da pasta que carreguei. Apenas a amostra foi grátis. O resto veio com trabalho. Um beijo para vocês, muito obrigado. Eu avancei no tempo, se ainda tiver alguma pergunta, se o Gustavo quiser fazer a triagem de alguma pergunta, eu estou disponível para responder. Muito obrigado, um beijo para todos vocês. Muito obrigado. Olá, Fernando, boa noite. Nós temos aqui algumas perguntas, poucas, mas temos, né? Tem muito elogio. Nós estamos com mais de 107 pessoas aí assistindo e muito elogio à sua pessoa e o trabalho que você realizou aí. Essa palestra foi fantástica, abrindo os olhos de muitas pessoas que achavam que tudo estava acabando e, na realidade, está começando um mundo novo. O que eles querem saber é se essa live vai ficar gravada para rever novamente alguns pontos importantes. Eu acho que eu me recusei a fazer lives abertas. Eu fiz cerca de 40 lives em company
e só aceitei fazer 2 lives abertas. Uma faz menos de um mês, foi para uma escola, e hoje no dia do representante, né? Então, não é a matéria-prima para a gente guardar, né? O principal ponto de transferência para vocês são as reflexões. E a reflexão principal é: a visita virtual, a transformação digital é uma oportunidade, não é uma ameaça, né? De todas as formas, dentro de várias empresas, conversando com diferentes bolhas, né? É uma oportunidade. Então, o que tem que ficar, principalmente da live, não é a gravação, é a criação do desconforto de que nós precisamos avançar e ver a visita virtual como uma oportunidade, não como uma ameaça. Uma pergunta, a pessoa não colocou o nome, está lá como anônimo, né? Quando você falou da transformação social, e falando que o Brasil é o penúltimo país em informação séria, né? Então, eu pergunto assim, existirá um novo normal ou nós vamos tocar para frente a hora que acabar essa coronavírus aí? Chegar a vacina, o Brasil vai tocar a coisa para frente ou vai ter um novo normal? A rotina, ela é muito importante para o ser humano, porque a rotina, ela é fundamental para a disciplina. O ser humano não é tão disciplinado assim, né? Pode observar que basta a gente sair uma semana, 10 dias de viagem, a gente está doido para voltar para alguma forma de rotina. Eu acho que o novo normal é voltar a ter alguma forma de rotina de volta, né? Mas eu disse também que as mudanças são para um século. A gente vai ter mudanças que não voltam mais atrás, né? Então, por exemplo, a escola pode sim ter uma aula virtual por semana, ter uma aula à noite, né? Por que a aula tinha que ser sempre presencial, né? Por que eu não posso fazer, quando eu estou acamado, a minha compra pelo site do supermercado, né? Então, eu acho que a gente vai ter um novo normal, mas tomara que a gente saia desse período também transformados. Então, a gente vai voltar a ser aquele velho case de transformação, que é correr para comprar um moletom da Gap. Eu espero que a gente tenha uma transformação muito maior do que isso, né? Então, acho que um novo normal, uma nova rotina seria a ser adequada, mas uma mudança como ser humano, como profissional e como cidadão. Acho que isso que a gente deve buscar, né? Fernando, nós temos aqui uma pergunta do Elson John. Ele diz assim: a transformação digital nos oferece uma infinidade de informações, algumas úteis, outras verdadeiros desserviços. Na sua opinião, como podemos ser seletivos, né? Selecionar as úteis, sem nos transformarmos em eletivos, segregando os analfabetos, ignorantes, etc., contribuindo para uma sociedade ainda mais desigual? Bom, a gente não come tudo aquilo que encontra pela frente, mesmo que a gente tenha vontade. Do ponto de vista alimentício, a gente faz uma dieta alimentar. Do ponto de vista de informação, a gente também deveria fazer uma dieta de informação, né? Nós estamos com sede de sabedoria e estamos morrendo afogado no oceano de informações, né? Um dos livros mais fascinantes que eu já tive a oportunidade de conviver é do Tim Ferriss, que é o Trabalho 4 Horas por Semana. Ele é um vagabundo profissional, porque trabalha 4 horas por semana, é um cara bom vivant e ensina boas práticas. E ele fala que não se deixe levar por todo esse volume de informação. Minha esposa e meus filhos sabem, eu não suporto mais assistir jornal, né? A quarentena definitivamente me tirou para fora dos jornais. Eu chego em casa, eu saio do escritório 9 horas da noite, chego em casa, quando eu vou ligar a televisão sempre Netflix. Eu não sei nas quarentenas quanto Netflix, né? Então, eu não consigo mais conviver com o jornal. Então, da mesma forma que nós somos seletivos para conviver com as pessoas, seletivos para aquilo que a gente vai comer, a gente deveria ser mais seletivos naquilo que vai abrir. Sinceramente, tem coisa que eu não abro mais, nem no WhatsApp, né? Alguma coisa eu abro, outras coisas. Então, acho que é isso. Eu acho que a gente deveria ser mais seletivo, já que a gente tem um oceano de informações ou de dados inúteis, né? Ainda hoje,
publicamos nas redes sociais, né? Que a gente deve migrar de dados para informação, de informação para conhecimento, de conhecimento para sabedoria, de sabedoria para sensibilidade e de sensibilidade para espiritualidade. Informação sem sabedoria, sem sensibilidade e sem espiritualidade não é absolutamente nada. Perfeito. O Arnaldo pediu seus contatos. Não sei se você vai deixar aqui nessa live ou se depois, particularmente, Sim, você passa para ele. Pode pegar lá nas redes sociais, tem o celular, tem e-mail, tá tudo lá. Fernando César Cardoso, pode colocar lá no LinkedIn, tem meu e-mail e tem meu telefone celular. Fernando César Cardoso, tanto no LinkedIn, no Instagram, acha razoavelmente fácil. Tá? Posso fazer a última? Fique à vontade. A Lilian escreveu para a gente aqui. Como você vê a empresa Equivia com uma equipe de representantes remoto? Ou Equivia, não sei. Bom, se a gente pegar a origem desse pessoal, é pasta, né? Se você pegar o presidente, o Newton Paletta, é ex-representante, né? Na cidade de São Paulo, né? Um baita de um cara, né? Um beijo para ele, né? Eu acho que a gente se acostumou com a ideia de que só tinha indústria farmacêutica para a gente trabalhar. E a indústria farmacêutica tem tentáculos e uma porção de outras coisas. A gente via o pessoal do varejo vir trabalhar na indústria farmacêutica. Hoje a gente vê um varejo extremamente preparado, onde saem pessoas da indústria farmacêutica e vai trabalhar no varejo. Eu acho que essa visita são sempre alternativas adicionais, né? A gente precisa se acostumar que a gente vai ter uma comunidade complexa, né? Nós não temos uma única raia, a gente não tem só uma forma. Então, eu acho que todos esses tentáculos... Eu treinei 2 laboratórios, né? Eu fiz... foram 6 treinamentos. Aqui eu nem arranhei a parte de abordagem digital, tá? Que eu fiz em company. Em company, eu fiz 6 treinamentos. Então, tem laboratórios que têm a ferramenta lá. Posso falar o Viva Engage, né? Tem vários laboratórios que tem a ferramenta do Close-Up, tem outros laboratórios. Eu vejo com bons olhos. Tomara que eles continuem, porque eles vão continuar gerando emprego para representantes. A indústria farmacêutica exporta profissionais para todos esses negócios satélites, quer seja para uma auditoria, quer seja para o mundo varejo, quer seja para o segmento público, quer seja para o segmento privado, quer seja para os pagadores, sempre vai ter gente da indústria farmacêutica. E eu vejo isso com bons olhos. Fernando, no mais, são vários elogios à sua palestra, mas uma boa parte desses elogios vem dizendo a seguinte coisa: como que foi importante assistir você falar com essa visão ampliada, essa visão aberta que você nos apresentou nessa noite, tirando muitas pessoas da linha do medo do futuro. Isso foi importante. Então, grande parte dos elogios caminharam para esse tipo de comentário. Da minha parte, eu quero agradecer a você, Fernando. Obrigado mais uma vez por contribuir com a gente. Obrigado pela tua amizade. Obrigado pela tua seriedade. E louvo a Deus por ver que você hoje é esse gigante profissional que você é. Muito obrigado. Alessandra, você quer entrar, falar mais alguma coisa para fazer o encerramento? Eu agradeço a todos os colegas que ficaram ligados até agora aqui com a gente. E, mais uma vez, parabéns pelo Dia do Representante, que é hoje. Mas não nos esqueçamos que, durante toda a semana, nós temos aí lives importantíssimas, com matérias relevantes que ajudarão e muito e contribuirão muito para a nossa profissão. É uma jornada, a semana toda é uma jornada de lives, um grande presente da Simproverb para nós, representantes da indústria farmacêutica. Obrigado, Fernando. Fique com Deus. Um abraço. Beijo para vocês. Uma árdua semana, com a graça de Deus. Fernando e ao Gustavo, eu só tenho a agradecer em nome do Simproverb, humildemente.
E eu gostaria apenas de pedir a vocês que hoje também, na sexta-feira, nós vamos estar entregando um presente para vocês. Logo, a partir de amanhã, vocês vão estar sabendo onde vai ser entregue esse presente, que a gente fez com muito carinho, muita dedicação. E fora isso, a gente está lançando hoje, no dia 14 de julho de 2020, o nosso primeiro vídeo institucional do Simproverb. E eu gostaria que vocês assistissem, tá bom? Obrigada a todos. Boa noite. Simproverb, Sindicato dos Propagandistas de São José do Rio Preto e região. Desde 1993, trabalhando com seriedade para garantir direitos trabalhistas e lutando por segurança no trabalho, melhores salários, benefícios adequados à profissão do propagandista e aprimoramento profissional. Você, propagandista, conhece o seu sindicato e seus direitos trabalhistas? Acesse nossas mídias sociais www.simproverb.com.br, Simproverb SJRP no Facebook, Simproverb no Instagram. Temos uma sede moderna com salas equipadas com multimídia para reuniões. Dispomos de profissionais capacitados para assessoria jurídica especializada, inclusive orientação em homologações. Realizamos projetos importantes que agregam conhecimento e crescimento profissional ao propagandista. E ainda na área de educação, contamos com várias parcerias. Filie-se ao Simproverb, fortaleça sua categoria e seu sindicato, pois juntos somos mais fortes.